Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falarmos sobre Taesa, um pouco sobre seu portfólio, algumas mudanças que vêm acontecendo, parte de recomendação dos analistas, um pouco de atualizações, notícias a respeito de dividendos e também concessões, bem como o valuation da empresa, especialmente aqui os dividendos, que vem causando uma certa dúvida, especialmente nesse ano de 2024. Então são bastante coisa que nós vamos falar hoje e se você não conhece o nosso canal, é novo aqui, peço que clique no botão de se inscrever, caso considere útil para você esse tipo de informação, e também no final, caso essa informação tenha agregado alguma coisa para você, não esquece de deixar aquele like no vídeo. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui falando um pouco sobre algumas atualizações a respeito da Taesa. Sabemos aqui que recentemente ela anunciou que não iria ou não vai participar desse próximo leilão, né, que aconteceu aqui no dia 28 de março. Um leilão bem grande para arrematar algumas concessões, e aqui o próprio presidente da empresa justificou a ausência, né, por entender que os patamares de endividamento da empresa, né, está aí numa zona talvez alta, vamos classificar assim. Então, até alguns analistas colocam aqui que é melhor não fazer um negócio, né, do que fazer um mau negócio. Então, de fato, isso daqui realmente repercutiu aí no mercado. Hoje, se você observar aqui um pouco do portfólio da Taesa, a gente até consegue observar que são cerca de 40 concessões que a empresa tem. Caso você não conheça um pouco da empresa, ela é totalmente o seu core business, né, parte de transmissão, um setor extremamente perene, né, não só da economia, mas também falando de ações, empresas cotadas, né, no mercado de capitais, é o filé mignon da parte da energia, que é a transmissão, né, ou seja, trabalha com contratos bem perenes, concessões bem firmadas de longo prazo. A Taesa hoje tem participação em 18 estados e também Distrito Federal. Isso você pode observar aqui pelas suas linhas de transmissão, tanto em operação quanto também em construção. Isso corresponde a cerca de 14 quilômetros de linha de transmissão, 11, 12 quilômetros já está em operação e outros 2,1 quilômetros está em construção. Existe aqui 5 bases de operação e com uma receita anual permitida, conhecido como RAP, de 3,5 bilhões. A empresa, quando a gente fala de um dos filés mignons na bolsa, né, ou filé mignon na bolsa, isso porque ela opera com margem EBITDA, né, ou seja, lucro antes de depreciação, amortização e entre outras coisas, de 82,5%. É uma empresa que tem valor de mercado na ordem de 12,5 bi e corresponde aqui a um market share, ou seja, de todo o mercado, ela tem aproximadamente 11% da fatia do RAP, né? Então, de toda aquela receita que é compartilhada, distribuída para a empresa, ela tem aí cerca de 11% do montante, né? Então, é uma empresa muito bem consolidada. A gente fala que a questão da transmissão é o filé mignon da bolsa na parte elétrica, né, das elétricas, que já é um setor perene, ou seja, um setor muito consolidado, com poucas oscilações. Por quê? Porque você está apenas transmitindo, você não tem a complexidade inerente de chuvas, né? Ou seja, não está atuando na parte da geração e também nem mesmo da comercialização e da distribuição nas casas, se a pessoa pagar ou não a conta, né, de água e luz, para ela não interfere em nada porque ela está simplesmente só transmitindo de um local para o outro. Isso daqui, esses contratos já são contratos firmados de longo prazo, né, e muitos deles são até pagos com adiantamentos de recebíveis, ok? Então, por isso que ela, de fato, é uma empresa muito perene. E também acompanha muitos ciclos macroeconômicos e também microeconômicos, né? Ela acompanha ciclos de correção de PCA e GPM, entre outras coisas. Falando um pouco aqui sobre a questão das suas cotações, a gente até pode notar que ela vem num período de queda, né? Agora ela vem se recuperando um pouco. O fato é que já está marginal na média móvel dos últimos 50 períodos, um período mais curto do mercado, e também tocando na média móvel dos 200 períodos. Praticamente ela já entrou na sua média de longo e médio prazo, ok?
Parte aqui dos analistas, grande consenso do mercado está colocando com perspectiva de venda, recomendação de venda. Muitos se assustaram com a queda dos dividendos e a gente vai tentar entender um pouco aqui sobre o que está acontecendo. Ah lá, ó. Até o Thiago Reis, que é quem assina esta matéria, uma pessoa que tem bastante conhecimento na área, né? Um dos principais aí, nomes, né, do mercado de ação, ele vem falando, né, qual que é o desafio da empresa? É como aumentar o prazo médio das concessões, que hoje é de 7 anos, ou seja, os contratos têm na média 7 anos de duração. Se a companhia não fizer nada, daqui a 7 anos a receita cai para zero e os investidores ficam sem dividendos. Tá. Isso daqui é só num cenário mais catastrófico, obviamente, né? Apesar dela não ter participado de concessões recentes, não significa que ela não vai participar mais de concessões, né? Então a gente tem que ter sempre um ponto ou uma ponderação aqui. Outra coisa, muitos investidores compraram Taesa por causa dos dividendos, o que é compreensível. Só que as pessoas precisam entender de onde vêm os proventos. No caso da Taesa, vem das concessões. E aqui falou que o prazo médio está em 7 anos, né? E não tem colocado novas concessões. Só que depois disso, essa receita cai e boa parte dos investidores não tem conhecimento disso. Na verdade, é por isso que estamos aqui, para poder trazer mais detalhes para vocês, conhecimento de mercado, para que vocês possam tomar decisões assertivas ou conscientes. E ele continua dizendo, né, olha, acrescenta que o patamar do endividamento da companhia hoje está em 3,7 vezes o seu EBITDA, ou seja, o seu lucro operacional, não é tão alto, mas é suficiente para acender um sinal amarelo. Lembrando que benchmark de mercado, opa, desculpa, deixa eu só colocar aqui de volta, um benchmark, né, ou seja, uma referência de mercado, é no máximo 3 vezes o seu EBITDA, né? Então, ela está um pouquinho acima do endividamento permitido, ok? Vamos lá. Taesa fora dos leilões é decisão difícil, mas correta. Sobre leilões, Thiago Reis aponta que é uma competitividade grande, o que pode forçar a companhia a pagar mais do que deve no ativo e fazer um mau negócio para cumprir seu objetivo a longo prazo. Pois é, então aqui até um ponto interessante é que ela não participa também, não só por conta do seu endividamento, mas também por conta da disputa de preço que há nessas concessões. Até falo, olha, acredito que a companhia, aliás, tomou uma decisão sábia de não entrar nos leilões. É melhor não fazer um negócio do que fazer um mau negócio. Concorda com isso? Eu concordo. De fato, né? Não é que você tem que participar, dar lance, comprar concessões para mostrar que você está lá investindo em CAPEX, né? Ou seja, em projetos futuros. Não, não faz sentido. Na verdade, é que nem quando você vai comprar uma casa, um carro, algum produto, serviço. Você pode até ter o dinheiro na mão, mas você quer sempre fazer o melhor negócio para poder fazer a gestão do seu caixa. A expectativa é que a receita e os dividendos da Taesa sejam cada vez menores, nesse cenário de leilões competitivos se perpetuar. Bom, aqui ele está colocando uma visão dele de longo prazo, né? Lá de longo prazo, o que não representa necessariamente, né, o que pode acontecer ou o que vai acontecer. Na verdade, aqui é só uma pressuposição dele. Bom, a gente não sabe necessariamente, né? Talvez faltaria mais informações lá de dentro para a gente poder mensurar, né, se a Taesa pretende ou não participar de novos leilões. Pelo menos na minha visão, quero saber a opinião de vocês, é até uma decisão acertada participar, tomar, né, esse tipo de decisão, né, não fazer mau negócio e esperar o preço dar uma baixada, uma vez que a competição chinês também entrando muito em concessões aqui no Brasil, e fazer um bom negócio, especialmente para garantir o dividendo futuro. E ainda ele conclui, né, ó, vamos colocar aqui, olha, não necessariamente isso é ruim, pior é se a empresa fizesse maus negócios e entrasse em projetos com rentabilidade que não viria. Na verdade, isso é importante, até porque quando a gente olha aqui, veja que a Taesa, pessoal, ela não está de brincadeira, ela sabe muito bem em que negócio vai entrar. Por quê? Porque ela opera com margens de 82,5. Lembre-se, ela pega só o filé mignon do setor elétrico. Ela não está para brincadeira. Então, não participar de leilões não significa que a empresa está tomando más decisões. Na verdade, está tomando decisões inteligentes, pelo menos no meu interpretar. E quando eu observo aqui, eu quero antes só mostrar aqui para vocês como é que está o nosso painel de ações inteligentes, com base em Benjamin Graham e também em Joe Greenblatt, que são os pais do valuation, onde a gente pode reforçar a tese se Taesa está boa ou não, está num momento bom ou não.
Eu vou até aqui colocar no campo de apresentar, para ficar maior na tela. Vou colocar aqui um contém e vou colocar todas as Taesas. Então, colocar aqui TAE em maiúsculo, aí vai aparecer todas, né? Preferenciais, ordinárias e units, né? Ó, vamos lá. Quando a gente analisa aqui, para a Graham, Taesa está barata, tanto a 3 quanto a 4. Né? Por que está barata? Porque você tem um ROI extremamente alto. Apesar de você ter um preço sobre valor patrimonial acima do 1,5, que é o mínimo que ele pede, né? Na verdade o máximo que ele pede, porém o PL está abaixo de 15. Então, para ele, há um interpretar de que as ações da Taesa estão realmente baratas. Porém, para Greenblatt, da Magic Formula, ele já é um pouquinho mais exigente. Por quê? Porque para ele entende que os dividendos não correspondem a um PL nessa magnitude. E também faz uma relação de ROI pelo PL. Então aqui não há um consenso entre eles. Mas você, mais uma vez falando, né, você precisa estudar um pouco mais a fundo. Isso daqui é como uma bússola, mas você precisa de informações ainda mais precisas, por isso que a gente sempre recomenda o estudo, para que você possa se aprofundar e saber se Taesa está num bom momento de compra, se está barato ou não. É interessante que esse painel utiliza lógica de mercado, sempre preços atualizados. E aqui, olha, com 2 cliques, por exemplo, não, quero outras opções além de Taesa. Você pode filtrar só por barato aqui de Graham e barato de Greenblatt. Você vai encontrar pelo menos 75 ações, incluindo até do próprio setor de transmissão, elétrica, geração, enfim, e também diversos outros setores, que corresponde a boas oportunidades, tendo um consenso geral por parte aqui dos pais do valuation, tanto de Benjamin Graham, o pai do Value Invest, quanto também de Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula. Vou deixar aí para vocês esse painel tanto na descrição quanto também no campo dos comentários. Então, agora aqui voltando para a questão do nosso valuation, a gente pode perceber que ela não teve um aumento tão grande assim, né? Taesa, nos últimos 12 meses, subiu apenas 9%. Os dividendos teve uma queda, até por conta aí não só do endividamento, mas também um pouco de projetos futuros. A gente pode falar um pouco mais sobre isso à frente. Não significa que ela vai manter esses patamares baixos, uma vez que ela é uma empresa que tem o pagamento mínimo de 50% do lucro líquido ajustado. Veja, ela não tem uma trava no alto, apenas uma trava de baixa, né? Ou seja, pelo menos 50%. Então é muito clara a política de dividendos da Taesa. A cotação hoje do ticker 4, as ações preferenciais, né? 11,93. Quando a gente olha para as cotações, né, especialmente pegando nos últimos 5 anos, né, ela vem bastante tempo aqui num patamar de consolidação na faixa de 12, R$ 11,50, então nem andou nem para cima nem para baixo. Apresenta no longo prazo uma excelente rentabilidade, 154%, e as suas margens é uma coisa que impressiona, margem bruta de 63% e uma margem líquida de quase 50%. Veja a eficiência operacional da empresa. 60% de margem bruta, ela consegue rentabilizar quase que 80% das suas margens na forma de margem líquida, sem comprometer muito caixa, ou seja, o pagamento de dividendos, operando a um payout de 48%. O PL, historicamente, está bem razoável. O preço sobre valor patrimonial, como ela tem menos risco, normalmente você paga um ágio maior. Lembre-se da relação risco e retorno. E com o retorno sobre o equity, um ROI de 24%. É impressionante. Um valor por ação de 6,46 e um LPA aqui, olha, de 1,55. Lucros positivos por ação. Ok, pessoal? Coloca aí se você investe, gostou da análise, deixa seu like e também não esqueça de se inscrever. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.